Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é dietas e transtorno alimentar na quarentena. E para contar um pouco mais sobre isso para a gente, eu recebo Sophie Deran, que é nutricionista, doutora pela USP e escritora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, olá a todos. Muito obrigada pelo Sophie, convite. nós que Sim, agradecemos. Nesse momento de quarentena, é ideal fazer uma dieta? então, boa pergunta. Na verdade, é o pior momento para fazer uma dieta, porque eu estudo, sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar e a gente vê que fazer dieta restritiva, estamos falando agora das dietas restritivas, no intuito de emagrecer, pode afetar a sua imunidade. Então, cuidado nesse momento da quarentena, do confinamento, da pandemia, o que é mais importante é focar na questão da saúde. Então, comer melhor, não comer menos, fazer dieta. E daí, nesse momento, as pessoas também procuram outros auxiliares, né? Chás ou até alguns remédios fitoterápicos. Nesse momento também não é indicado, até para ajudar a segurar um pouco o peso, porque ficar em casa o tempo todo e acaba comendo mais também, né? Bom, é verdade que é um momento de muita ansiedade, estresse, é um momento inédito, ninguém sabe bem como lidar, porque nunca aconteceu dessa maneira. Agora, é o momento de ficar atento a seu corpo e tentar filtrar um pouquinho a informação, porque tem, infelizmente, muito aproveitamento dessa ansiedade, né? E muitos interesses em vender produtos milagrosos. Seria legal poder pegar um alimento, comer e já se prevenir do Covid. Seria legal, mas não existe isso. Da mesma maneira que não existe suplemento maravilhoso, um suplemento, se você toma, você já tem mais imunidade. A imunidade, ela é um conjunto de fatores. Tá? Não, nenhum alimento, nenhum suplemento pode te dar imunidade tomando. É um conjunto. A gestão de estresse, estar menos estressado é importante, um bom sono é importante, comer melhor é importante, dentro do comer melhor é cozinhar mais, aproveitar justamente estar mais em casa para fazer uma alimentação mais fresca, caseira, ficar-se, na verdade, retomando uma reconexão com o corpo. Né? E não é porque você está de confinamento que necessariamente vai engordar também. Tem esse pavor. A gente vê que tem muito discurso terrorista sobre o fato que o confinamento vai fazer você engordar. Uma pessoa que está em paz com a comida, que está respeitando o apetite, se ela faz menos atividade física, se ela está mais em casa, tranquila, ela vai ter um apetite mais tranquilo também. É normal, nesse momento, querer comer coisas gostosas. Tá? Comer é um grande prazer. A gente não pode negar isso. E nesse momento de ansiedade, de estresse, esse prazer que vai trazer a comida, que vai trazer também o momento de sentar na mesa, traz bastante segurança, traz um momento de paz. E não é de se preocupar com isso. Isso pode até fazer você comer mais dentro dessa refeição, mas você vai ver que você vai estar mais satisfeito, mais tranquilo durante o dia. Né? O que pode acontecer é alguém que estava fazendo dieta, estava malhando muito e de repente fica confinado. Né? Aí sim, isso pode mexer no peso, porque a pessoa estava, na verdade, numa grande batalha contra o corpo, fazendo dieta, malhando muito. Agora, uma vez que está em casa sem malhar tanto, o corpo pode sim voltar a ganhar um pouquinho de peso. Então, é sempre bom
ter um olhar mais relativo e ver em que peso você está se referenciando. Se é o peso da dieta, não é o peso real, é um peso que você conseguiu com muito suprimento. Então, a gente vê que nesse momento do Covid é o momento de rever os seus valores. O que é importante na sua vida? E a gente vê que essa questão da estética, do peso, ela é menos importante. O que a gente vê que o que temos que valorizar é saúde, imunidade, uma vida mais tranquila, e rever nossos valores. Algumas pessoas, agora que estão em isolamento social, resolveram fazer atividade física, encontraram ali aquele tempo que sempre era desculpa para não fazer. E com isso também decidiram fazer ou uma reeducação alimentar ou uma dieta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o ideal, né? E o que não pode faltar numa alimentação. Então, boa pergunta. Essa reeducação alimentar achou interessante fazer, é um momento para refletir sobre a sua alimentação, né? Você está com mais tempo para se escutar, eu acho um momento fantástico para se reconectar consigo mesmo. Agora, cuidado com essas reeducações alimentares que têm, na verdade, uma cara de dieta. Eu sou pesquisadora, eu sou nutricionista, e contra as dietas restritivas. Eu vejo nas minhas pesquisas, mas também nos artigos científicos, que as dietas restritivas, elas assustam o nosso cérebro e elas podem desregular nosso apetite. Quando a gente faz dieta restritiva, a gente pode até emagrecer no começo, mas logo depois de 6 meses a 2 anos, a gente vê que as pessoas, a maioria das pessoas, voltam a engordar e até engordam mais. Né? Depois de uma dieta, a gente fica meio desconectado do corpo. A gente não sabe mais se a gente tem fome ou se a gente está triste. Acaba comendo por todo motivo. Né? A famosa fome emocional. Quando está triste, vai comer. Quando está estressado, vai comer. Quando está com tédio, vai comer. Comer vira a atividade preponderante. Né? Então, quanto mais a gente está na guerra contra o corpo, contra a comida, mais a gente vai pensar em comer como recompensa. Né? Então, é o momento de se reconectar com o corpo, é o momento de retomar consciência do corpo. Então, o que eu estou sentindo? Será que é fome? Será que é emoção? Será que eu estou com tédio? Será que eu estou cansado? E esse exercício de reconexão consigo pode ser feito com uma reeducação alimentar, estou fazendo online com pacientes, mas não é reeducação alimentar com cara de dieta. É uma reeducação alimentar para a pessoa se reconectar com ela. Né? Então, fazer dieta restritiva não é o momento, e nunca é. Quase todo mundo que faz dieta vai fracassar. Isso é um número que sai no mundo inteiro. Não tem um país que tem um dado diferente. Quer dizer, o corpo humano não se dá bem com as dietas. Né? Fazer dieta pode levar você a ganhar mais peso, mas também a desenvolver transtornos alimentares. A gente vê que quase todos os transtornos alimentares começaram com uma dieta. Então, fazer dieta realmente pode mexer em você, pode mexer no seu cérebro e no seu apetite. Você falou agora da questão dos transtornos alimentares, né? Eu queria que especificasse um pouco para a gente melhor sobre esses transtornos e a consequência deles. Sim, então, eu sou pesquisadora no ambulatório de transtornos alimentares, na neurociência, no Hospital das Clínicas. Então, eu trabalho com esse assunto e a gente está vendo bastante um aumento bastante importante dos transtornos de pacientes com transtornos alimentares. Né? Ao mesmo momento, todo mundo fala sobre
a epidemia da obesidade, a gente vê que tem uma epidemia silenciosa, ninguém comenta, mas que é bem grave, que são os transtornos alimentares. Eles estão aumentando bastante, e estamos falando de transtornos que são de saúde mental. É o médico psiquiatra que vai fazer o diagnóstico. Então, é muito importante nesse momento entender que a gente não sai igual de uma dieta restritiva. A gente vai sair com um comportamento diferente e até com risco de um transtorno alimentar. Então, esse momento de muita ansiedade, fazendo dieta em casa, começando a ficar na guerra contra você, contra a comida, no momento que você está com medo do Covid, pode sim despertar alguns transtornos psiquiátricos, não necessariamente alimentares, e podem prejudicar. Agora, eu como terapeuta, eu tenho pacientes que eu estou tratando agora online, porque o nosso CRN autorizou atendimento online. E sabe, o interessante é que estou vendo coisas maravilhosas. Estou vendo pacientes com transtorno alimentar melhorando durante o Covid, porque eles têm medo de pegar o vírus. Então, eles estão entendendo a importância de comer melhor. Então, é muito interessante. Pacientes que estavam só pensando em emagrecer, aquele peso, aquela obsessão por um peso mais baixo, corpo mais magro, mudou de foco. E ficaram aceitando comer mais, comer melhor, para justamente ganhar imunidade. Então, você vê que não é todo mundo que piora durante o Covid. Dentro de casa, também vi bastante pessoas se interessando mais na prática de cozinhar. E saber que cozinhar hoje está sendo associado a um melhor comportamento, a comer melhor, a comer mais legumes, frutas, a ter mais proteção contra obesidade e diabetes tipo 2. Quer dizer, isso é científico. Né? Então, só de fazer um passo a mais na cozinha, você já ganha saúde. Interessante. Muito interessante. E a senhora falou que tem muita coisa que está na cabeça, né? Assim, principalmente a senhora que estuda essa área. A gente sempre fala como mudar a chavinha, né? Para se alimentar realmente de uma forma mais saudável. É lógico que é mais gostoso comer um lanche, comer uma pizza, mas e essa chavinha que a gente pode mudar das escolhas? Então, primeiro entender que não existe alimento ruim, alimento bom. Infelizmente, nossa mídia, as redes sociais, mas também a nutrição em si, ela fez um tipo de reducionismo, falando só de nutrientes e também colocando categorização de alimentos, como se tem alimentos que a gente tem que evitar, tem alimentos que a gente tem que comer, e na ciência não é isso que está sendo falado. O que é interessante é que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Né? Então, o que é importante é a sua relação com a comida. Então, como que você vai comer um bolo de chocolate se você acha que esse bolo de chocolate vai te engordar? Ou se você achar que não pode? Então, você vai ficar meio resistindo a esse bolo, e na hora que você vai se autorizar a comer, você tem o risco de quê? De engolir muito, muito rápido esse bolo, nem sentir, e até sentir uma culpa muito grande, que vai te fazer pensar assim, então vou fazer uma despedida, já que fiz tudo errado hoje, e a gente vê que a culpa, ela faz comer mais. Então, você entende que o problema não é o bolo de chocolate, o problema é sua relação com o bolo de chocolate. Agora, pensa numa outra pessoa que enxerga o bolo de chocolate como um alimento gostoso, mas também tem permissão de comer quando ela quiser. Então, ela vai fazer um ritual, ela vai decidir que ela vai comer um bolo. Já que vai comer um bolo de chocolate, ela vai escolher um bom, não qualquer um. E também ela vai planejar, vai ser durante o lanche da tarde, vai ser na sobremesa.
E ela vai comer em paz, ela vai comer devagar, ela vai saborear. E quando a gente saboreia, quando a gente não está nessa despedida, quando a gente está em paz, a gente come mais devagar, a gente não precisa de muita quantidade. Você vê de novo que o que é importante é justamente a sua relação com o alimento. Então, eu queria, quem me escutasse aqui, entenda que não existe um alimento em si que vai fazer você engordar, o que vai fazer você ter diabetes, o que vai fazer até você emagrecer. Isso é o que se chama de terrorismo nutricional e está sendo, infelizmente, passado para vender milagres, né? E não existe. A saúde é um tudo, a saúde é comer de tudo em paz, fazer as refeições principais, não ficar muito tempo sem comer ou tentando fazer esse jejum e passando por muito tempo resistindo à fome e de repente comendo muito, e tratar melhor o corpo. Da mesma maneira que a gente se autoriza a respirar em paz, a gente deveria se autorizar a comer e comer de maneira regular, tranquila, sem estar o tempo todo se julgando essa, A senhora está falando desses essas aspectos dietas. emocionais, né? E muita gente acaba se presenteando, né, com comida ou, por exemplo, agora nesse momento de quarentena, né, que as pessoas estão trabalhando até mais e ficam muitas horas à frente de um computador, perdem o tempo do almoço, da janta, da pausa, enfim. E depois viram e falam assim: ah, não, eu quero uma recompensa, eu mereço uma recompensa de tudo que eu produzi hoje. Essa recompensa também é bem perigosa, né, doutora? Então, primeiro, não enxergar essa recompensa como algo perigoso. Fazer as pazes com essa recompensa. Entender que comer é um dos grandes prazeres do ser humano. E, Uhum. e que nesse momento, como a gente está preso em casa, o prazer de comer é muito importante. Então, o problema não é pensar eu mereço, porque de fato você merece bem-estar, você merece prazer. Agora a questão é não fazer essa guerra do eu mereço, mas não vou comer, ou de repente pensar assim, não quero mais saber de nada e agora vou me entupir daquele alimento prazeroso. Entender que dentro desse momento que a gente está vivendo, é importante manter a rotina de sono, rotina de refeição. Então, mesmo se você está no computador o tempo todo, coloca um despertador para lembrar que está na hora de almoçar. Se você está tão desconectado que seu corpo nem avisa você. Uma pessoa que está em paz com a comida, a partir de 11, 11 e meia, meio-dia, se ela toma o café às 8 ou 9 da manhã, ela vai começar a sentir uma fome que vai cutucar, que vai falar para ela, ó, dá um tempo agora, me abastece, vai comer. Então, quando a gente está com rotina, a gente não chega naquele 8 ou 80, de comer nada, esquecer de almoçar, esquecer de viver, e de repente detonar no alimento recompensador. É interessante que quando você tem rotina, quando você tem refeições regulares, eu estou dizendo café da manhã, almoço, um lanche da tarde e um jantar, que na verdade é o que nossos avós faziam. Você cuida da sua fome, você não entra em guerra contra o corpo, e aí você pode planejar um momento onde você vai descansar e se autorizar a comer alguma coisa gostosa. Então, isso não é nada de errado, isso não é pisar na bola, pisar na jaca, isso faz parte de um comportamento normal. O problema é quando a pessoa não respeita isso e vai detonar toda a fome física, a fome emocional, a vontade dentro de um alimento recompensador. Aí sim, o risco é de exagerar muito e de se sentir com muita culpa, porque em vez de almoçar, ter um jantar, a pessoa vai comer só guloseimas. E aí sim,
isso pode ser um problema. Mas você vê, a rotina é essencial dentro desse momento do Covid, mas não só alimentar, a rotina de sono, a rotina de descansar, de conversar com outras pessoas, de outra coisa do que o trabalho, e ver que isso ajuda não só na saúde e no peso, mas também na saúde mental. Doutora, mas tem gente que não consegue manter uma rotina, até que faz ali, coloca no papel, consegue 2 dias e depois não consegue mais seguir aquela rotina, seguir os planos, né? E nem tanto porque a vida ou os acontecimentos do dia a dia acabam se movimentando, mas porque ela mesma não consegue manter uma rotina. Nesse caso específico, o que a pessoa precisa fazer, né? A senhora falou muito da conexão, é isso? Então, o nosso corpo, olha que interessante, eu sou especializada em genética da obesidade, genética do comportamento alimentar. É interessante ver que nosso corpo, ele tem genes que são relógios, pequenos relógios. Então, nosso corpo funciona com relógios. Então, é interessante que essa rotina é o que nosso corpo quer. Quanto mais a gente tem momento para dormir, momento para comer, momento para descansar, momento para trabalhar, mais a gente vai ficar tranquilo com o nosso corpo e com nossa vida. Agora, uma pessoa que está totalmente perdida, eu acho que vale a pena ela começar a definir horários, pelo menos para descansar. Né? Dar uma parada para descansar, para respirar, para se autorizar a viver. Né? Porque, às vezes, de tanto quer fazer, quer dizer, o trabalho, fazer tudo, esquece de respirar e o próprio cérebro achar que você está em perigo. Né? Então, eu realmente acho que antes de querer tomar um remédio ou um suplemento, ou mesmo comer esses alimentos milagrosos que estão sendo vendidos, é voltar a uma base, né? A cuidar das suas necessidades básicas, que são dormir, respirar, mas também ir ao banheiro, mas também se hidratar e comer. Né? Então, pedir para alguém ajuda. Se você está totalmente perdido, está sozinho no seu apartamento, perde o norte dos horários, um simples celular pode te ajudar colocando um despertador. Né? Horário para descansar, horário para dormir. Mesmo se você não consegue dormir, pelo menos dar um tipo de momento de mais tranquilidade, onde você vai se colocar na cama, e por que não com um livro? Eu sei que parece meio de uma idade antiga essa questão do livro, mas está mostrado que ler um livro ajuda a pegar um melhor sono. Olha que interessante. O que é interessante é desligar das telas, tentar se reconectar com você e retomar o mínimo de higiene de sono, higiene da alimentação, higiene, tomar um banho regularmente, todas essas pequenas coisas que são de autocuidado. É entender que seu corpo ele precisa de cuidado. Ele não é um robô que funciona 24 horas. Tá? Então, infelizmente, hoje, a gente se desconectou do nosso corpo, como se ele tem que entrar em caixinhas, ele tem que comer desse jeito, ele tem que trabalhar o tempo todo. E isso vai contra a nossa natureza. Né? E isso é o melhor jeito de atrapalhar sua saúde. É porque além da questão da obesidade, né, ganho de peso, tem todas as outras doenças atreladas, né, doutora? Quando não há uma alimentação correta e dentro também de todos esses aspectos que a senhora disse, né, a questão do sono e até o consumo de água. Com certeza. A questão das doenças crônicas, que sejam diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, elas são muito ligadas, sim, à qualidade alimentar, mas não só.
né? O que você come é importante, mas também como você come. Será que você não se alimentar durante o dia e final do dia você vai comer a casa inteira? Isso é um problema, né? Mas também a questão da atividade física, ser ativo, né? Mas também dormir, tudo isso é importante. E a gente vê que dentro do tratamento dessas doenças mais crônicas, não existe hoje um tratamento padrão, tipo tomar um remédio e pronto. O que a gente vê que a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde é melhorar seu estilo de vida. Então, dentro do estilo de vida, como eu falei, o sono, tem atividade física, tem o lazer, tem o saber lidar com o estresse. Você vê que tudo isso é importante, não só o que você come e quanto você malha. Né? Então, abrir um pouquinho essa visão, e infelizmente foi muito teve um grande reducionismo da nossa saúde. Né? A nossa sociedade hoje, ela confunde saúde e magreza. Não é ser magro, ser saudável não é ser magro. E também a gente vê que tem algumas pessoas que têm até excesso de peso e que são mais saudáveis do que uma pessoa magra que tem uma doença crônica. Então, a gente deveria tentar enxergar que nossa sociedade ela está um pouquinho demais focada no peso, como se o peso era o indicador de saúde. Eu falo sempre, o peso não é indicador de saúde, é um indicador dentro de vários outros. Então, rever também essa questão. Doutora, e todas essas informações que a senhora passou para a gente estão no seu livro, O Peso das Dietas? Sim, escrevi um livro em 2014, O Peso das Dietas, que foi um best-seller. Hoje está na segunda edição, na editora Sextante. É um livro onde eu coloco bastante ciência, mas eu converso com o leitor como se fosse no meu consultório. Eu sou franco-brasileira, então eu tenho um sotaquezinho, eu escrevo de maneira simples. E eu acho que esse livro é um grande aliado a uma recuperação de saúde, longe das dietas restritivas. Uhum. Muito obrigada. Quando a senhora fala do peso da dieta, é essa questão, né? De todo o peso que ela traz, não em quilos, mas emocional. Isso, na verdade, é assim, hoje a gente vê que fazer dieta restritiva é o maior fator de ganho de peso. Olha que interessante, a pessoa faz para emagrecer, e ela vai emagrecer no começo, mas logo, depois de 6 meses até 2 anos, ela vai recuperar todo o peso ou mais, e entra naquele efeito sanfona. E a gente vê que são 95% da população que vai ganhar peso fazendo essas dietas. Agora, os 5% que não reganham peso, eu fui lá estudar quem são. Então, a maioria são transtornos alimentares. Então, você vê que fazendo dieta, você vai ganhar um peso ou no corpo ou na cabeça. Porque transtorno alimentar são doenças psiquiátricas graves. É difícil de tratar. Então, é por isso que eu chamei de o peso das dietas. Fazendo dieta, você ganha um peso, ou no corpo ou na cabeça, ou nos dois. Eu quero agradecer, então, a participação da senhora e trazer tanto conhecimento para a gente. Eu falei agora com Sophie Deran, que é nutricionista, doutora pela USP e escritora. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Adorei. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.